No ambiente arquitetônico, o navegador ao lado possui um nó Pranchas Gráficas. Ele apresenta os vários tipos de pranchas criadas. Em particular, será possível consultar planimetrias, plantas, cortes, elevações, perspectivas isométricas, CAD. Apesar de estarmos no ambiente arquitetônico, as pranchas mostrarão informações até sobre objetos maps incluídos no objeto. Da seção gráfica 2D do menu Desenho, poderá inserir etiquetas e legendas e associá-las às entidades map. Entre as pranchas gráficas disponíveis, existem as plantas. Escolhendo um nível do ambiente arquitetônico, será aberto o menu Arquitetônico, onde poderá selecionar o item Planta. O primeiro clique mostra o ícone da planta. Já o segundo clique fixa a planta em um ponto e abre uma caixa de diálogo para definir as propriedades da planta que está sendo gerada, offset e título. A tabela criada será adicionada ao grupo Plantas do navegador. Para cada planta, é possível gerenciar a visibilidade de certos tipos de objetos que lhe pertencem, incluindo entidades map. A caixa de ferramentas de propriedades à direita consta de duas opções, Propriedades e Gráfica. Na seção Gráfica, existe o grupo Map, onde será possível gerenciar a visibilidade na planta das entidades e instalações. O primeiro campo disponível é a cor Instalações e permite escolher a cor a ser atribuídas às entidades map presentes na planta. As opções Camada, Instalação ou Material permitem visualizar, respectivamente, a cor da camada, a cor escolhida para cada instalação e a cor do seu material. Na próxima subseção, Entidades Visíveis, poderá incluir na visualização as entidades que ficam abaixo do corte e acima do corte. Em ambos os casos, pode definir um nível de intensidade da visibilidade para uma representação na planta ou mais ou menos intensa. Já a seção Propriedades da caixa de ferramentas permite gerenciar algumas configurações genéricas da prancha gráfica selecionada, como o título, para atribuir o nome à prancha, a numeração, que mostra a numeração progressiva e não editável, e o campo Escala Entidade para escolher o fator da escala da planta baixa no menu suspenso. Outro tipo de prancha disponível é Cortes. Pode gerar um novo corte indo para o menu Arquitetônico, no ambiente arquitetônico, e selecionando o item Corte. Com o primeiro clique, você fixa o ponto inicial do corte e traça uma linha. O segundo clique confirma a colocação da linha. Após traçar a linha, é possível alterar a sua orientação e a posição utilizando os recursos que aparecem ao você selecioná-la. A prancha do corte será criada automaticamente e adicionada ao grupo Cortes do navegador, onde poderá abri-lo e visualizá-lo. Os objetos map eventualmente incluídos no corte serão mostrados neles. Se um corte for aberto para exibição, a caixa de ferramentas à direita mostrará as seções Propriedades e Gráfica para o gerenciamento de vários aspectos relacionados à visualização, como já vimos no caso de plantas. Da fila Legendas no menu Desenho, na seção Gráfica 2D, você pode selecionar e inserir vários tipos de legendas, tanto nos níveis como nas pranchas gráficas geradas. Em particular, no que se diz respeito à categoria Map, as opções disponíveis são Legendas de objetos Map, Legendas Instalações Map e Legendas Símbolos Map. Se você optar por inserir uma legenda Objetos Map, o primeiro clique na prancha abre uma janela de configuração, chamada precisamente Adicionar Legenda Objetos Map.
Aqui, deverá selecionar o tipo de objeto para o qual criar uma nova legenda ou, alternativamente, escolher um dos modelos pré-definidos. A legenda pode ser customizada tanto nesta fase como após sua criação, clicando nela com o botão direito do mouse e escolhendo a opção Editar, ou até da barra das funções em cima. Assim, poderá gerenciar a estrutura da tabela da legenda que está sendo gerada. É possível adicionar ou excluir uma coluna da legenda, inserir uma coluna de texto ou imagem, deslocar a coluna selecionada para a direita ou à esquerda. Cada coluna de texto permite configurar uma fonte, alterar o título ou a descrição. Além disso, selecionando a opção Variáveis, é exibida uma lista de parâmetros agrupados por categoria, que podem ser incluídos na coluna selecionada para o tipo de entidade escolhida. No caso de uma coluna do tipo Imagem, é possível escolher a visualização e o tamanho da imagem que será inserida na tabela. Para inserir uma nova legenda de objetos MAP, é necessário escolher entre as opções Nova Legenda Vazia e Legenda Padrão, ambas dispondo de um menu suspenso onde selecionar o tipo específico de objeto para qual gerar a legenda. Os tipos são listados em ordem alfabética e inclui todas as categorias de objetos MAP disponíveis, tanto do grupo Instalações Mecânicas como do grupo Instalações Elétricas. Ao inserir uma legenda padrão, você obterá uma tabela que, em geral, constará de uma coluna Descrição, outra coluna do tipo Imagem, representando a entidade, e uma coluna Dimensão ou Características, dependendo do tipo escolhido. Também no caso de legendas, será exibida a caixa de ferramentas de propriedades para gerenciar várias características da tabela. O primeiro campo disponível é Atualização, onde definir se eventuais alterações ou acréscimos às entidades do projeto serão registradas na legenda de modo automático ou manual. Do campo Largura, ou usando o círculo cinza, você poderá alterar a largura da tabela. Também existem campos para gerenciar a formação de texto. O primeiro campo da seção Estrutura e Dados permite escolher se deseja inserir na tabela todas as entidades da categoria selecionada presentes no projeto ou apenas aquelas pertencentes à prancha na qual a legenda foi inserida. Marcando o campo Aplicar filtro e definido um filtro do próximo campo, Editar filtro, poderá configurar um critério que excluirá algumas entidades da legenda, em favor de outras que cumprem os critérios da seleção definidos. A legenda Instalações MAP é uma tabela representando todas as instalações prevista para o projeto em questão, de acordo com o que foi configurado na lista Instalações. A tabela consiste em 4 colunas. Cor indica a cor escolhida para cada instalação. Nome mostra o nome atribuído à instalação. Tipo especifica o tipo de instalação. Fluxo esclarece o tipo de fluxo da instalação, se previsto escolhendo entre entrega ou retorno. As linhas da tabela serão tantas como as instalações do projeto em questão, incluindo o fluxo duplo para as instalações que o prevêem, e a instalação do tipo nenhum, presente por padrão na lista de instalação. A tabela das instalações é ordenada alfabeticamente e dividida nas 2 categorias, instalações mecânicas antes e instalações elétricas depois. Para esse tipo de legenda, a caixa de ferramentas possui propriedades adicionais, além das já vistas para a legenda Objetos MAP. Os campos Instalações e Tipo, que dizem respeito estritamente aos elementos incluídos na tabela. Em particular, o primeiro campo permite escolher se deseja incluir
todas as instalações pertencentes ao projeto ou apenas aquelas visíveis, ou seja, aquelas presentes na prancha selecionada, desde que não tiverem sido ocultadas no campo Visibilidade da barra Desenho. Já o segundo campo permite a escolha do tipo de instalações a ser incluído, ou seja, todas apenas mecânicas ou apenas elétricas. Inserindo uma legenda Símbolos Map, você obtém uma tabela que mostra todos os símbolos fornecidos para as entidades MAP, presentes na prancha e em que estão trabalhando. Para cada um deles, obterá uma pequena descrição. Pode associar um símbolo a um objeto MAP no ambiente Instalações do campo Símbolo da caixa de ferramentas Propriedades. Pode escolher o símbolo entre aqueles disponíveis na biblioteca, gerenciar suas dimensões em escala, a partir do campo Fator Escala, excluí-lo ou editá-lo. Outra opção para atribuir um símbolo é abrir o editor da biblioteca de objetos BIM do projeto, onde encontrará as mesmas funções vistas no campo Símbolo. Uma diferença importante é que, se você for atribuir o símbolo a partir do editor do elemento, ele será atribuído a todas as entidades daquela tipologia presentes na biblioteca, e não apenas ao projeto selecionado na prancha. Portanto, mesmo o símbolo também estará associado a outros objetos do mesmo tipo presentes na prancha. Mesmo assim, tomando um objeto pertencente a uma tipologia que teve um dado símbolo na biblioteca, poderá sempre atribuir outro símbolo apenas àquele objeto, a partir da seção Símbolo. Por padrão, a legenda mostra em ordem alfabética todos os símbolos disponíveis na prancha. Do campo Tipo Entidade, poderá alterar essa configuração, mostrando apenas os mecanismos ou os elétricos. Nos níveis, tanto no ambiente Instalações MAP como do arquitetônico, poderá associar etiquetas com informações específicas aos objetos do grupo MAP. No menu Desenho, na seção Gráfica 2D, encontrará a linha Etiquetas e Orientação dos objetos que contém, entre outras, as opções Etiqueta MAP e Etiqueta Símbolos MAP. A inserção de uma etiqueta e seu posicionamento correto é facilitada pela identificação dos pontos de inserção na prancha. Uma vez que tiver sido inserida, a etiqueta terá seu ponto de posicionamento, sensível ao tipo de objeto identificado, ao qual está conectada uma caixa com as informações esperadas, de tipo textual ou simbólico. Ao selecionar uma etiqueta adicionada ao modelo, serão ativados os recursos usuais de movimentação e redimensionamento. Além disso, na caixa de ferramentas das propriedades, será possível gerenciar vários aspectos gráficos da etiqueta, como a forma ou símbolo de referência. O tique no campo Ponto de Referência conecta a etiqueta ao objeto selecionado, detalhando as informações contidas nele. Se não estiver marcado, a etiqueta não fica ligada a nenhuma entidade e, portanto, desprovida de conteúdo. As etiquetas da categoria MAP podem ser associadas a todas as entidades do grupo MAP presentes na prancha, mecânicas ou elétricas, de ligação, acessórios, equipamentos, etc. O texto mostrado na etiqueta pode ser editado clicando no campo específico da caixa de ferramentas das propriedades. A informação mostrada é escolhida a partir do menu Variáveis e pode tratar de características do objeto MAP, sua geometria, materiais, dados técnicos, etc. Cada propriedade é representada nessa fase por um código de identificação. Você pode escolher a fonte,
o tamanho e a cor do texto e dividir o texto em parágrafos. Ao final das configurações, a etiqueta MAP atribuída a um determinado objeto mostra por completo as propriedades previamente identificadas no código. A janela para a edição do texto também pode ser habilitada clicando em Editar texto, da barra de ferramentas superior. O comando Etiquetar tudo mostra uma lista. Selecionando uma das alternativas propostas, poderá etiquetar todos os objetos MAP presentes no desenho, sem distinção de categoria ou apenas os elementos pertencentes a uma das tipologias propostas. Todas as tubulações, todas as junções, todos os acessórios ou aparelhos, terminais e dispositivos. A etiqueta Símbolos MAP, aplicada a um objeto da prancha, inclui uma representação da entidade por meio de um sinal gráfico, se previsto. É possível atribuir um símbolo a cada objeto MAP individualmente, escolhendo entre os símbolos disponíveis na biblioteca, a partir dos campos na seção Símbolos da caixa de ferramentas. Alternativamente, pode atribuir símbolos por tipo de entidades da biblioteca, a partir do campo Símbolo presente no editor de elementos. Portanto, o símbolo gráfico da etiqueta do símbolo MAP associado a um objeto correspondente ao símbolo escolhido para aquela categoria de entidade ou para aquele objeto específico. Abrindo o editor de etiqueta, você poderá selecionar do menu Variáveis outras propriedades a serem inseridas na etiqueta. Além disso, está disponível o comando Etiquetar Todos. Clicando nele, uma mensagem perguntará se etiquetar apenas as entidades com visibilidade ativa ou todas indistintamente. Clicando em Sim, as etiquetas serão adicionadas automaticamente a todos os objetos MAP aos quais foi associado um símbolo, desde que for marcado o campo Desenhar símbolo. Vice-versa, clicando em Não, as etiquetas dos símbolos serão associadas a todas as entidades às quais foi associado um símbolo, mesmo se não for marcado o campo Desenhar símbolo.